ingleses. Então, o Cepalina olhava aqui e dizia assim, opa, aqui nós temos que fazer uma coisa. Para fomentar a industrialização, tem que fazer a reforma agrária. Para quê? Para produzir alimentos. Lição básica de hoje, meus camaradas. Observe o seguinte. 70% do que o brasileiro come vem da agricultura familiar. 37% da pressão inflacionária vem de alimentos. Então, uma boa estratégia de controle inflacionário seria o seguinte, fazer a reforma agrária. Produzir alimento em quantidades. Produzir alimento em quantidades. Para quê? Para garantir não só um padrão de alimentação melhor, que é um horror o que está acontecendo no Brasil, mas produzir alimento em abundância para fazer o quê? Para alimentar os trabalhadores. E tem um custo de reprodução, nesse aspecto, muito baixo. Mas o que se faz aqui? Se fomenta uma agricultura de exportação. Isso não era estranho na economia política inglesa. William Pitt, que estava escrevendo em 1662, observava e dizia assim, olha, aqui na Inglaterra, na Irlanda acontece o que economistas, quando não sabem explicar, chamam de paradoxo. Paradoxo da exportação. Ele não quer explicar, ele quer ocultar. Tem um paradoxo da exportação. Qual é a explicação? A Irlanda exporta muito para a Inglaterra e empobrece. Ele chama de paradoxo. Exportação falou, é idiota, o sujeito que fica, exportação é muito importante, eu sou um ignorante ou despachante de porto, que aí eu até entendo, o sujeito que ganha pão lá de despachante de porto, advoga para empresa de contêineres, aí tá certo, elogiar. Mas os outros, que bom, exportação, e tu ganha alguma coisa? Não, por que tu tá feliz com isso, cara? O superávit comercial de 40 bi, pra quê? E eu já disse ontem, esse orgulho exportador de latifúndio ainda nos devolve o Luan Santana, o sertanejo universitário, tudo isso aí que é uma loucura. Bom, a CEPAL aprendeu com o desenvolvimento capitalista inglês. Para o desenvolvimento capitalista é necessário produção de alimentos em abundância. Para quem? Para o consumo da classe operária. Para permitir um padrão de reprodução da força de trabalho que não force o salário para cima. Quer dizer, que os bens salários são desvalorizados. Então, nesse contexto, a CEPAL disse, bom, temos que fazer a reforma agrária. Por que tem que fazer a reforma agrária? Porque toda a economia colonial dos países latino-americanos era o fortalecimento do latifúndio, e mesmo depois da independência, era o fortalecimento do latifúndio, a concentração da propriedade fundiária e a economia exportadora. Então a CEPAL disse, tem que fazer a reforma agrária. Isso a CEPAL chamava de uma reforma estrutural. Isso que se chamava de reformas. As reformas da CEPAL, as reformas que informaram o governo João Goulart, a reforma. Qual a reforma do governo João Goulart? A reforma agrária. Qual a reforma? A reforma urbana, que era dividir a propriedade urbana, impedir a especulação, dar casa digna para todos, etc. Uma lógica de ocupação do espaço urbano não bárbara, como nós temos, etc. As reformas cepalinas eram uma tentativa, uma pretensão de ordenar o desenvolvimento capitalista, eliminando as remanescências supostamente feudais, o atraso e uma brutal perspectiva de modernização do sistema capitalista. Então a CEPAL, ela tem esse otimismo burguês, óbvio, de fazer os países sair da condição de país subdesenvolvido para chegar ao desenvolvimento, mas junto com políticas que tocavam nos problemas reais. Por exemplo, eu poderia me estender mais, mas como isso não é de interesse aqui, cada um tem que ir lá buscar, vou mencionar dois. É preciso fazer a reforma agrária. Então é preciso bater no proprietário de terra. É preciso fazer produção de alimentos para a classe trabalhadora consumir. Quer ver um outro problema? Você pode dizer assim, olha, tem um problema aí, que o Celso Furtado falou, a difusão desigual do progresso técnico, tem um problema que aqui na América Latina tem força de trabalho abundante, então tem que usar tecnologias intensivas em força de trabalho. Mas se usar tecnologias intensivas em força de trabalho, perpetua o atraso tecnológico, não dá. Então tem que incorporar tecnologia. Para isso, a CEPAL formular uma coisa que já é mais... qual a expressão que eu usaria aqui para fazer justiça? Como diz o Gramsci, ser justo com os adversários é difícil, né? Mas é necessário. Eu ia dizer lunático, mas não é.
idealista, chamemos assim. Era preciso ocorrer, porque nós estamos num sistema global, a CEPAL, esse negócio de globalização, a CEPAL tinha isso clarinho, clarito, assim, estamos num sistema global. É preciso haver transferência de tecnologia. Tem os monopólios, tem os grandes monopólios que controlam o mercado mundial em todas as áreas. Nós estamos integrados numa economia capitalista e é absolutamente indispensável que ocorra transferência de tecnologia. Bom, é claro que essas propostas sendo levadas à prática, elas foram mobilizando milhões. É simples. Os camponeses, quando observaram esse negócio de reforma agrária, disseram, opa, essa proposta aí é boa. É a proposta da CEPAL, vamos começar. E aí começaram aquilo que os chilenos chamam de desalambrar, tirar o arame farpado. Aqui no Brasil, um rapaz chamado Leonel Brizola se entusiasmou particularmente com esse tema e começou a discutir a reforma agrária. E o Miguel Arraes e o Francisco Julião, e se criaram as ligas camponesas. E aí, o que era isso? Era uma proposta que setores da burguesia estavam apresentando, a reforma agrária, para fazer a industrialização, que moviam milhões de trabalhadores. Aqueles milhões abandonados, sujeito da violência, a miséria, o abandono, a doença, a tudo. E começaram então a se empolgar pelas reformas. Milhões começaram a tentar participar da reforma porque elas tocavam no nervo de um problema real. Então, eram as chamadas reformas de base, entendeu? Um sistema bancário, uma reforma destinada, por exemplo, a impedir a remessa de lucros para fora nos termos em que era feito. Quer dizer, o que os cepalinos diziam? Tem uma produção da riqueza, que é uma produção da riqueza feita aqui. Ah, olha isso é importante. Não vinha capital de fora. O primeiro capital que vinha de fora, tá bom, veio de fora. 200 milhões de dólares, para dar um exemplo. Porque isso é uma coisa bobada, hein? Está aí, como um mandamento divino. Tal como o homem não vive sem respirar. Está aí. O capital externo é importante, é um horror. O capital externo é um horror. Por quê? Porque, e ele diz assim, o capital vem de fora. Tá bom, chegaram 200 milhões. Mas depois esse capital aqui se transformou em compra de terra, em força de trabalho, e começou a produção de riqueza aqui, e que superou em muito aqueles 200 milhões, e não só superou aquilo, começou a mandar valor para fora. Então, aliás, isso, eu fui ver, isso já está lá no Adam Smith. O Adam Smith, em inglês, diz assim, porque o Adam Smith também é um cínico nisso, ele fica mandando bala contra os franceses, o colonialismo francês. Ele não fala nada sobre o colonialismo inglês, quase como não existisse. Mas ele dá o exemplo de Santo Domingo. Ele diz, olha Santo Domingo. Santo Domingo não foi lá a capital francesa que criou aquilo. Foi o trabalho industrioso dos colonos que estavam lá e que criaram uma riqueza, etc. É a teoria do valor trabalho. Tranquilo. Com Smith, com Ricardo, com Marx, dá certo. Colocou aqui, começa a produzir valor, não é do capital externo, só a primeira partezinha que é. A CEPAL identificou isso e começou a dizer, olha, tem que controlar os lucros aqui, então tem que fazer lei de remessa de lucros. Não pode essa riqueza que é produzida aqui sair livremente. Fazer o que tem hoje aí, conta de capitais aberta. A Tigrada vai colocando para fora, e a burguesia coloca lá. Aí os dados aí, tem dados que indicam que a burguesia brasileira tem 350 bilhões de dólares lá fora, tem outros que dão uma cifra de 1 trilhão e 300 bilhões. Aí tem que ver metodologia, o que se considera estimativa, etc. Mas esse negócio de colocar para fora, você pode dizer, não, isso aqui não pode. Uma riqueza está sendo criada aqui, tem que ser reinvestida aqui, porque isso aumenta a taxa de investimento, aumenta o emprego, dá densidade tecnológica, vai fazendo com a reforma agrária, vai fazendo um conjunto de reformas estruturantes que vai, de alguma maneira, repetindo o movimento inglês da industrialização. Eu quero dizer o seguinte, ponto para uma reflexão importante aqui. Se veja que a CEPAL formulou um diagnóstico sobre as raízes do atraso latino-americano e uma proposta de superação que tinha íntima conexão com os problemas reais. Tem uma riqueza que é produzida aqui, se esvai, tem que ficar. Tem uma deterioração dos termos de troca, nós temos que exportar produtos industriais, porque isso desaparece. Tem que ter uma transferência de tecnologia e, portanto, cooperação internacional.
tem que ter uma intervenção do Estado gigantesca para fazer um conjunto de coisas que o mercado não vai fazer. Então a CEPAL estava tocando em problemas reais. Onde é que estava, digamos assim, a ilusão cepalina? Onde é que estava o limite da consciência? É que ela pensava, como pensou Celso Furtado até 64, que isso poderia ser feito com democracia e isso poderia fazer de uma forma progressista. Estavam errados por quê? Estavam errados porque o setor industrial latino-americano, a burguesia industrial latino-americana, que existiu em maior ou menor grau em vários países, no México, na Argentina, na Colômbia, no Brasil, no Chile, menos na Venezuela, menos no Equador, menos na América Central, menos no Caribe, muito incipiente tudo isso, que eram quase economias de enclave, como trata a CEPAL. Esse grau de industrialização foi crescendo, mas chegou um momento em que as contradições entre as frações do capital dominante e entre essas frações e as classes populares enfrentavam um problema. Qual o problema? O problema que apareceu em 1959, com a Revolução Cubana. Tinha uma revolução no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma revolução. Você veja que a CEPAL faz o estudo em 49, uma década depois, uns barbudinhos fazem uma revolução em Cuba e começam outra via de desenvolvimento. Tinha um antecedente muito importante, que quem puder tem que estudar, que é a Revolução Guatemalteca. Quem estudou? Um sujeito chamado Che Guevara. O Che Guevara estava em 54 na Venezuela, quando as classes dominantes locais, com o apoio, a concepção da Embaixada de Washington, do Departamento de Estado, da Presidência dos Estados Unidos, decidiram liquidar com o governo de Jacob Arbenz e derrubar o governo e colocar Guatemala numa longa noite de terror terrível, que só diminuiu há 10 anos atrás, quando teve o acordo entre a guerrilha e o Estado guatemalteco, a Unidade Nacional Revolucionária Guatemalteca, a UNRG. O RNG. O que aconteceu lá? Um governo que não tinha nada de comunista começou a fazer essas reformas, e uma das reformas era a reforma agrária. Num país de composição indígena, que o camponês é indígena, não é que o camponês é um sujeito como Gilmar Mauro ou o João Pedro Stern, branco, de olho azul, italianão, não, vem lá do sul, de Santa Catarina, não tem a ver com isso, é um indígena. Eu falo isso, naturalmente, não é nenhuma menosprezo ao Gilmar Mauro, só para mostrar que o problema do sem terra aqui tem uma extração diferente do indígena, porque o indígena tem uma relação com essa terra milenária. Os maias é um negócio exuberante desde muito tempo. Não é uma italianada que chegou aqui com subsídio, ganhou terra e começou a desbravar e etc., com dificuldades, mas ganhou a terra. É diferente de um escravo que ficou livre e não teve acesso à terra, e é mais diferente ainda de um indígena que vai perder a terra para a expansão capitalista. É uma coisa, situações completamente distintas. Então, lá na Guatemala, em 54, quando as massas começaram a fazer, e apoiar o governo e fazer a reforma agrária, os Estados Unidos não apoiaram, e mais, a classe dominante local disse, não, isso aqui sai uma riqueza extraordinária, isso aqui não pode ser dividida, não tem como. E nos países como o nosso, então mais industrializados que a Guatemala, país de situação do Brasil, a burguesia industrial supunha a CEPAL que a burguesia industrial teria o apoio das massas para fazer a reforma agrária, porque a reforma agrária aumentaria o lucro dos capitalistas industriais. Teria uma funcionalidade, quase que a história inglesa se repetiria aqui. E o que o capital industrial fez? O capital industrial fez uma aliança com o capital agrário para fortalecer o latifúndio e bloquear definitivamente a reforma agrária. Onde é que estava o idealismo cepalino? O idealismo cepalino estava na ideia
de que os países latino-americanos, na busca por industrialização, poderiam repetir a história europeia, que significou, pelas condições inglesas, muito difíceis, em função o conceito era, eu ia dizer, escassez de limitação de terras férteis. A Inglaterra encontrou uma saída própria. Ela liquidou com o proprietário de terra, o grande proprietário de terra, encontrou uma saída particular para a Inglaterra. E os economistas aqui pensaram que isso poderia interessar para a burguesia industrial. Ocorreu exatamente o oposto. Não só ocorreu assim, como essa transformação não se deu tampouco por ordem democrática. Ao contrário, apoiado pelos Estados Unidos, dá para dar uma resposta capitalista para a questão da terra, dá para dar uma resposta capitalista para todos os problemas apresentados pela reforma. E então veio o caso brasileiro, que é o mais eloquente da América Latina, uma ditadura que vem para fazer todas as reformas pró-burguesas. Então nós temos hoje uma resposta para a questão agrária. É uma resposta de tipo capitalista, que é o seguinte: produzir soja para exportação. Tá, do ponto de vista burguês, está equacionado o tema da terra. Percebe? Quer dizer que o capitalismo não é uma resposta. Ah, mas está envenenando, é a agricultura que mais coloca produtos químicos, etc., no planeta. É. E nós estamos com a saúde toda envenenada e aí discutindo se vai contrair câncer, não sei. É assim. E tem uma matança na fronteira agrícola dos líderes sindicais, etc. É, tem uma matança. E tem uma guerra civil no campo? Tem. E tem, nunca como agora, foram mais assassinos presos? Sim, é verdade. Nunca tiveram tantos assassinos presos, a justiça está atuando um pouco melhor, etc. Tal, mas nunca tiveram também tantos líderes sindicais assassinados. Percebe como é que é? Então, o capitalismo deu uma saída para a questão agrária. Resolveu o problema do povo? Não. Resolveu o problema do campo? Não. Resolveu o problema do latifúndio. Fazendas altamente produtivas, com uma certa densidade tecnológica, com transgenia. Está tudo resolvido, aí já tem saída para tudo. Do ponto de vista burguês, o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo, a burguesia deu uma saída para o tema do campo. Agora, tem massas famélicas, tem injustiça, tem matança, tem crimes ecológicos? Sim, é assim, sinto muito, né? Lá na Inglaterra não foi um processo ternura, foi liquida com bosque, mata tudo, arrebenta, faz cercamento, liquida os que resistem, etc. Tem que liberar aquelas massas para fazer indústria. Elimina os bosques, coloca pastagem, manda bala. Né? E depois vem as ONGs inglesas agora reclamar aqui que tem que cuidar do ambiente, etc. E tal. O que eu quero dizer é o seguinte: a CEPAL propunha um desenvolvimento capitalista que ia repetir. Qual é o fracasso cepalino? E aí, me aproximando do final para a gente tomar um café, eu quero dizer o seguinte: ela elaborou, fez uma leitura do desenvolvimento capitalista latino-americano, identificou seus principais problemas, um diagnóstico da situação, e apresentou, chamamos assim, uma utopia concreta: a industrialização. A industrialização ocorreu? Ocorreu. A industrialização resolveu os graves problemas do desenvolvimento capitalista? Não. Vou dar 2 ou 3 deles. A deterioração dos termos de troca. Aquilo que a gente exporta, aquilo que importa. Mudou? Não mudou. Segundo, mesmo quando se exportavam produtos industriais, os produtos produzidos aqui valiam menos que os produtos valiam lá. Permaneceu o problema. A estrutura fundiária melhorou e a justiça, etc. Não, piorou, foi através do latifúndio, fortalecimento, e o fortalecimento de uma agricultura de exportação. Criar aquilo que o Rui Mauro Manino chamou de uma economia exportadora. Uma economia exportadora, uma economia voltada para fora. E que não pode constituir jamais um mercado interno. Amanhã eu vou trabalhar isso aí e mostrar como foi uma gigantesca fraude os governos do Lula e da presidente Dilma falar em mercado interno. É impossível constituir-se um mercado interno. Para quem leu um pouquinho de economia política, já não cai nisso. Porque o mercado interno precisa de reforma agrária, precisa de desenvolvimento de máquinas e equipamentos e precisa de fortalecimento do salário. Sem essas 3 condições, não pode, vou mostrar amanhã como é que isso funciona, não pode haver mercado interno. Então, o mercado interno não é classe C consumindo, indo no shopping, comprando um iPad, um iPod, não sei mais o quê. Não tem a ver com comprar essas bugigangas. O mercado interno é uma coisa muito séria.
que só esse debate medíocre, cretino, de quinta categoria que os economistas colocam aqui, turbinado pela mídia, é que fazem, e pelos partidos políticos, pelos sindicatos, sindicalista é bobagem. A regressão intelectual dos sindicalistas é uma coisa, porque se tu pega um jornalista bobado, você pega uma Miriam Leitão falando de economia, não tem problema. Mas tu pega um sindicalista analfabeto em economia, isso é gravíssimo. Porque o sujeito está representando os trabalhadores. A Miriam Leitão está trabalhando para os banqueiros, para a Avenida Paulista. Então ela está no dela. Ela está ganhando com aquelas mentiras. Ela ganha. Percebe? Tem um ato de verdade ali. Uma molécula de verdade. Ela ganha. O papel dela é mentir permanentemente sobre produzir ideologia o tempo inteiro. Não é o papel de um sindicalista, de um estudante, de alguém que está buscando a verdade, tem que dizer, não, para isso aqui não funciona assim. Não funciona. Então, não pode ter um mercado interno se não tem. Quem estudou a CEPAL já sabe. É isso que eu queria dizer. Quem estudou a CEPAL sabe o que é o mercado interno. O mercado interno não é elevação do consumo. Um cepalino sério diria, não, para aí, meu filho, senta aí que eu vou te explicar. O mercado interno tem, em primeiro lugar, que fazer a reforma agrária. O mercado interno tem que ter um departamento de produção de máquinas e equipamentos gigantesco dentro do país. Eu dei o dado, não sei se eu dei o dado para vocês ontem, mas o Brasil gastou em 2000, nós estamos em 17, em 2016 são 6 bilhões de dólares de royalties e são 19 bilhões, é crescente desde 94, gigantesco, de pagamento de aluguel e compra de equipamentos. Quer dizer, nós não temos aqui dentro do Brasil uma burguesia produtora de máquinas e equipamentos. Então não incorpora uma produtividade permanentemente aqui, orgânica, de tal maneira que a possibilidade de constituir o mercado interno está quebrada, está sem uma perna. Mas como não faz a reforma agrária, também está sem outra perna. E como não eleva o salário mínimo, também está sem um braço. Então não tem mercado interno. Esse surtinho de consumo, isso aí é assim. Quem estudou a CEPAL já estaria protegido sobre isso. Encontraria o Guido Mantega no restaurante aqui, em vez de xingá-lo, diria, Guido Mantega, não vai dar. Você está dizendo coisa bobagem, essa tua nova matriz econômica nem é nova, nem é matriz, nem é econômica, não é nada. Isso aí é uma ideologia de quinta. Eu vou te ensinar como cepalino que sou, não vou nem usar o Rui Mauro Marinho, nem o Nildo Orix, nada. Vamos só com a CEPAL, vamos mostrar aqui o desenho, se tu quer, pá, e liquidamos essa ideia de mercado interno de mar. A ideia é generosa, porque todo mundo no consumo, né? Pega bem, todo mundo consumindo, e aí a classe média alta diz, agora os pobres também estão consumindo, e se eles estão consumindo, eles não vão pedir a reforma agrária, não vão pedir a reforma urbana, não vão pedir o cancelamento da dívida, não vão pedir um novo Supremo, um novo departamento de direito da USP, nada, vão ficar tudo como está, não vão mudar. O chefe vai ficar o mesmo, entendeu? Os professores novos também, gozando de prestígio, etc. Então, é bom por causa disso. Mas quem tivesse estudado a CEPAL, estuda a CEPAL, aqui estamos diante de problemas estruturantes da economia que precisam de reformas estruturais.